Bom dia! Acho que tá conectando aí, mandando as notificações. Seja bem-vinda. Manda o convite aí para as amigas que estão online para vir tomar um cafezinho com a gente. Olá, Tema. Juliana, né? Juliana, Joyce. Sejam bem-vindas, viu? Sejam bem-vindas aqui. A conexão tá um pouquinho lenta, eu queria que vocês me avisassem se o som tá bom. Eu tô mandando as notificações aqui também. É mesmo, Juliana? Em Campinas. Faz bastante tempo então, hein? Obrigada. Mais um bebezinho aqui, chegando para aumentar a nossa pequena família. Oi, Miri, bom dia! Que bom que você já tá aí. Tá bem lento para mim aqui. Vocês estão me escutando bem? Eu fico preocupada às vezes porque a gente não consegue ter essa noção se tá tudo certo. Miri, a hora que você quiser mandar aí o pedido para entrar aí, você me avisa que já tá aqui, tá tudo certo. Só tô te esperando para nós bater um papo. Ontem eu falei um pouco nos meus stories, né, sobre a educação dos filhos, né? Eu tava ali fazendo um pãozinho que inclusive eu trouxe, eu falei que ia tomar café de verdade, tá aqui meu pãozinho. E eu fiz, enquanto eu amassava o pão, eu tava meditando sobre a questão da educação dos filhos, né? O quanto que eu partilho com vocês aqui no direct, né? O quanto que a gente troca experiência, né? Eu aprendo muito mais, eu digo que eu aprendo muito mais do que eu partilho, né? O que eu tenho vivido na minha maternidade, na minha vida. E uma das coisas que eu tava pensando, né? É sobre planejar a correção, né? A correção dos filhos. E ontem, durante o dia, assim, foi um dia bem tumultuado, assim, com bastante coisa pra fazer, né? E aí eu pensei assim, ó, à noite eu vou me planejar e eu vou fazer essa correção de uma forma diferente dessa vez, né? Porque muitas vezes a gente tá ali na correria e a gente corrige o filho de qualquer jeito, né? Corrige se dá, se não dá, depois já cai no esquecimento, tu acaba não corrigindo. E ontem eu fiz isso, né? Não tá conseguindo encontrar, Miri? Peraí que eu te chamo aqui então. E aí eu sei que eu me organizei e ontem durante a janta, né, durante o jantar, eu fiz essa correção, né? Esse planejamento. Oi, Miri, bom dia. Evelyn, só você para me fazer, dar um jeito de fazer uma live. Achei que Na não marra, dava, viu? menina. Não é que dá? Não, e assim, você me perguntou assim, né? E as tuas seguidoras, qual que é o melhor horário para elas, para fazer a live? A gente assim, gente, seguidora, vocês que lute para ver essa live. Porque eu não consigo perguntar qual que é o melhor horário para vocês, não dá, né? E eu, desde que eu me mudei aqui para nossa casa nova aqui em São Bento, né, Miriane, eu não fiz live ainda. Faz muito tempo Ah, que eu não não? fiz live. Faz muito tempo também. Eu acho que, olha, a última live minha aí deve ter sido lá para setembro, outubro do ano passado. E olha lá, se não foi Ah, mais então a gente tá tarde. igual. A gente tá aí desenferrujando, né? Eu, desde que o finalzinho da gestação da Lara, eu já fui parando, falei, não dá. É, E a é Lara já muita tá com coisa uma quase pessoa 6 só. meses já, né? Oi, meninas, sejam bem-vindas. Não sei qual de vocês está aí, as mães de muitas viagens. Ai, gente, deixa eu botar meu fonezinho aqui, porque as crianças estão Ó, eu pela também casa. tô com meu Não tem. café.
Só não tô Ah, com que pão, bom. mas tô com café. As minhas crianças estão aqui pela casa por aí, correndo, então vou botar o fone que daí eu me concentro um pouquinho melhor. Fica melhor aqui. Olha, Pronto. desde já vou pedindo desculpas se eu precisar parar rapidinho para acudir a Lara. Ah, Acabei de sim. colocá-la para dormir, mas pode ser que aconteça alguma coisa. Ah, tranquilo, tranquilo. A minha amiga Laís também, quero mandar um beijo para Laís, que também faz um trabalho com mães aí no Instagram. Mami Lalá. Sejam todas, todas bem-vindas. E a gente vai bater um papo. Bem-vindas e bem-vindos, ó. Meu amigo André também tá aí. Bem-vindas e bem-vindos. E Uma assim, ó. aparição ali. O que você tá fazendo aqui? Se manda. Esse é o Benjamin, gente. Esse é o Benjamin de 5 anos. E aqui eu tenho um pequeno monstrinho. Ah! Que é o Joaquim, de 2 anos e meio. Eu não sou bem isso. Vai lá, vai brincar de monstro com o mano, vai lá. Os dois estão brincando, ele botou o casaquinho que tem o monstrinho SA, então os dois estão brincando de monstrinho, vamos lá. Bom, então assim, gente, esse cafezinho assim, ele veio pra desenferrujar no primeiro momento a gente, né, Miri? E ontem eu tava falando, não sei se, tava comentando agora há pouco sobre os stories que eu fiz ontem, sobre a correção dos filhos, né? Que muitas vezes, né, Miri, a gente não se organiza, a gente corrige quando dá, vai o dia ali, vai passando, aí você faz uma correção de qualquer jeito, vai passando, e aquilo vai passando, quando você vê, passou. Passou 1, 2 anos, você não corrigiu aquilo que teu filho precisa, né? E ontem eu tava refletindo, porque a gente tem conversado muito sobre planejamento, eu e você, né? Por isso que eu digo, né, que são amigas que o Instagram me deu, que a gente faz muitas partilhas no nosso WhatsApp, viramos amiga mesmo, né? E nessas partilhas eu percebi com você que eu preciso me planejar, inclusive, para corrigir, né? Para corrigir, para correção dos filhos, que eu preciso achar um tempinho na minha agenda, né? Um tempinho no meu dia, no meu planejamento diário, para fazer essa correção do dia, que é uma coisa que parece banal, que parece pouca coisa, mas aí os nossos filhos vão crescendo e a gente não faz a correção necessária. Então ontem eu me planejei, não botei no papel, não botei na agenda nada, mas eu pensei assim, eu preciso tirar uns 10 minutos do dia para sentar com os 4, ainda que o Joaquim ainda é pequenininho, né? Mas para sentar com os 4 e corrigir as coisas que eles estão me deixando doida no meu dia a dia, né? E ontem meu marido foi pro terço dos homens à noite e eu falei, vai ser agora que o pai não tá, porque é uma coisa minha de mãe com eles, né? E aí fiz a janta, servi a janta, rezamos o terço e aí eu fiz essa sova, né? Que eu falei, o pão para crescer ele precisa ser sovado, né? E os nossos filhos também, para crescer, também precisam de correção. E aí, desci o lenho, né? Nas palavras, no jeito que eu não estava gostando, o que eu precisava que eles mudassem, que eles me ajudassem, né? Afinal de contas, está chegando mais um nenenzinho que a gente vai precisar dessa harmonia da família. E aí eu percebi o quanto que o planejamento, ele é importante para isso também. Né? E como você é a mulher do planejamento, eu passo a palavra agora para você se apresentar aí para as minhas seguidoras, né, e falar um pouquinho do que o planejamento o que ele fez você acordar para, né, para a vida, vamos dizer assim, que eu acho que é um caminho realmente de a gente se autoconhecer, né, e andar com as próprias pernas. A partir do momento que a gente faz esse planejamento, né, como mulher cristã, como donas das nossas casas, né, dos nossos lares e da educação dos nossos filhos, como se organizar nos faz abrir um mundo, um horizonte para que a gente ande com as nossas próprias pernas, né? Então, bom dia a todos que estão aí. Vi que algumas pessoas muito queridas estão aí, a Giglioli, as meninas do Mães de Muitas Viagens. Eu falo boa viagem, gente, eu tô ficando já... A gente dorme pouco com criança, a gente começa a falar besteira, né? Bom, meu nome é Miriene, como ela já falou. Sou mãe de 2, né? O Davi de 5 anos, 4 anos e meio, vai fazer 5 em abril. A Larinha que tem 4 meses agora. A minha história, bom, esposa do Ivo, obviamente. E tem alguém chorando aí. É aí que tá chorando? Não, tem um falando aqui do lado. Ah, tá.
Então, a minha história com planejamento, Evelyn, ela começou aos 15 anos, por incrível que pareça. Porque aí, 15 não, 16, eu fui num retiro no Chile e lá eles se falou sobre a mulher, né? Foi um retiro foram 7 dias, falaram muito sobre a formação da mulher, entre outras coisas, tinha lá à venda na lojinha um planner para adolescente, né? E era um planner muito bom e eu comprei o planner e levei, né? Aí eu cheguei com o meu diretor espiritual, né? É um sacerdote muito querido, e mostrei meu planner toda feliz, né? Mas era quase assim o meu diário, né? Adolescente faz aquela agenda mal feita, né? E aí ele falou assim, peraí, mas você não tá sabendo usar. Evelyn, você tá me ouvindo? Vou salvar Tá, no GTV, travou. sim. Tá bem Travou o travada a vídeo tua aqui. internet. É a minha, será? Tá bem travadinho. Será que é a minha? Eu acho que é a dela, gente. Tá, eu vou continuar falando, porque eu não sei aqui qual... Deixa eu ver se eu tô no Wi-Fi mesmo. Vou colocar o 4G Ô, Anderson, também. vira a anteninha do Wi-Fi pra cá pra mim. Tá. Então, aí esse sacerdote me explicou como fazer um planejamento por blocos, né, de vida, por áreas diferentes da vida, planejar meus estudos, planejar com 16 anos, você não tem muita coisa para planejar, né? Mas aí foi a sementinha, né? Ele começou a me explicar o que era trabalhar por prioridades e tal. E ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo mais isso, né? Fui estudando, pesquisando e vivendo, né? Depois de um tempo, quando eu estudei para concurso, eu larguei o planner físico e eu só me organizava mesmo com planilhas na internet, porque a minha vida era muito simples, né? Era estudar. Não tinha muita coisa para fazer. Não tinha muita coisa. Depois que eu me casei, eu fiquei assim, estudando exclusivamente por 2 anos, né? Logo depois eu passei no concurso, me casei e depois que veio o Davi, eu senti necessidade de voltar ao planner. Porque eu comecei a ver que a minha vida estava ficando uma maluquice, né? Tava virando de cabeça para baixo. Falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. A minha casa não tá, as coisas. E foi assim que surgiu também o curso, né? Foi na verdade, eu nunca tive a intenção, nunca, né? No blog, de falar sobre planejamento, assim, exclusivamente, nada disso. Foi uma coisa que surgiu. Você falou que eu sou a mulher do planejamento, né? É porque isso é uma coisa que me faz tão bem que eu acabo compartilhando, porque são coisas que me ajudam muito no meu dia a dia, né? Então, assim, o que você falava da educação dos filhos, por exemplo, chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com o Davi, porque ele tá entrando numa fase que ele tá difícil, ele tá ficando desobediente. Também eu comecei tem uma amante de planner aí. Tem. Mami Lala, qual é o seu nome? Qual é o nome dela? Mami Laís. Laís. Então, aí eu percebi que eu precisava fazer para ele um planejamento também de formação personalizado, né? E foi aí que surgiu a parte do meu planner, que é da formação dos filhos. O que você estava falando aí, que você juntou a galerinha, né? E deu uma... né? Uma sova. Uma sova. Eu comecei... Oi, Jô, bem-vinda. Eu comecei a fazer isso com o Davi, mas não assim, sentar para corrigir, né? Mas ter muito claro na minha mente e no papel, né? O que eu precisava corrigir da personalidade do Davi, né? Porque é de pequenininho que a gente tem que ir
moldando essa personalidade, né? Aqui nós estamos falando, você também é cristã, eu sei que nós temos muitos seguidores que são cristãos, que são católicos e que estão em busca da santidade, né? Então, eu comecei essa busca pela santidade, essa busca pelo espiritual, aos 15 anos, que eu digo que foi minha conversão. Sempre fui católica, mas nunca praticante. Aos 15 anos foi que eu tive uma mudança radical na minha vida e comecei essa busca. E eu adoraria, né? Eu não culpo meus pais, muito pelo contrário, mas eu adoraria que eles tivessem tido essa visão do ser humano desde pequenininho, porque eles já teriam me poupado muitas dificuldades nesse caso. Até nisso me ajuda o planejamento, sabe? Eu compartilho desse mesmo sentimento, viu? Eu compartilho também a mesma situação. Também católica, né? Praticante mais ou menos ali nas datas festivas, né? E não tive tanto essa correção do caráter mesmo, do temperamento, né? Essa coisa forjada mesmo. E aí a gente vai vendo, né? O que os nossos filhos vão precisando e a gente vê, nossa, se eu soubesse disso antes, né? Quanto a gente teria se poupado, né, Miri? Mas o caminho, a nossa via de santificação é essa, né? Não é olhar para trás e julgar e culpar, né? É daqui para frente. Como mães, ela é muito grande, né? E a gente não pode deixar a vida me levar, né? Eu sempre digo, a gente não pode viver aquele sambinha, né? Deixa a vida me levar, a vida leva aí. Né? Tem que ser uma coisa que eu levo a minha vida, porque a vida é tão curta, né? E eu acho que é muito importante que entendam isso. Quando eu falo de planejamento, eu não estou falando de ter uma vida quadriculada, certinha, perfeita. Eu estou falando de uma vida que tenha sentido, né? Uma vida que ela não atropela a gente, né? Essa sova que você diz é a correção física? Não, não é física, não. Gente, vejam meus stories depois, hein? Vejam meus stories. Não tem nada de surra. Não é surra, é uma metáfora que eu fiz, viu? É uma metáfora. O pão precisa de sova para crescer. E os nossos filhos precisam de uma correção, né? De uma mãe atenta ali, de uma mãe dando limites ao redor ali para que eles também cresçam, né? Cresçam não só como Jesus, né? Em estatura, em graça, não, mas que eles cresçam também na sua cabecinha, na sua mentalidade, na sua diligência. Então é isso que a gente precisa, moldar, formar os filhos ali para que eles sejam cristãos, né? De verdade, é isso que a gente tem que fazer. E assim, você consegue fazer isso com um bom planejamento também. Né? Porque você... então eu sempre quando eu vou fazer a minha análise do ano, no começo do ano, eu compartilhei com vocês, acho que foi no dia 1º mesmo, nos stories eu deixei salvo, tá como planejamento 2021, se eu não me engano. Foi o momento que eu sentei para fazer a minha análise de 2020 e colocar as minhas metas concretas para 2021. Essa é a base de qualquer planejamento, né? Não adianta não é planejar o seu tempo assim, de o que eu vou fazer hoje, né? Isso é uma agenda, né? Um planejamento vai muito além disso. Você tem que saber quais são as suas metas, né? E com os filhos também. Então, eu percebi o ano passado que eu precisava trabalhar com ele a questão da fala, a questão dos números, das letras e também algumas coisas de formação da personalidade dele que eu tinha que focar. Coloquei meios muito concretos e é assim que eu tenho trabalhado, assim. Ele evoluiu, melhorou, mas ainda tem muita coisa que eu quero, né? Porque também, assim, eu estava grávida, foi quarentena, eu estava trabalhando em casa, foi uma confusão ano passado para todo mundo, né? Então, assim, a análise ajuda nisso também, né? Eu consegui ver o que eu avancei com ele, quais foram as partes que ficaram faltando e coloquei metas concretas para esse ano. Então, isso eu faço com tudo, sabe, Evelyn? Eu faço com a formação do meu filho, com a minha formação pessoal. E aí a minha formação pessoal eu divido em áreas diferentes também, a minha formação acadêmica, intelectual, a parte do meu trabalho, a parte da minha formação espiritual, né? O que eu tenho que buscar
também na minha relação com Deus. E as coisas mais práticas do dia a dia, né? A casa, o cardápio, a lista de compras. Porque, assim, a gente não pode perder muito tempo com essas coisas. E a gente perde, né? Porque, assim, eu tava falando com meu marido, ele falou alguma coisa esses dias, assim, de meu Deus, mas não acaba nunca, né? Não acaba nunca. E é por isso que a gente não pode viver escravo da casa, né? A gente tem que fazer a casa, ela andar tem que engrenar de um jeito, né? Que ela vai andando, não vai andar sozinha, obviamente, né? Mas que as coisas vão fluindo, né? E vão acontecendo sem te escravizar. Alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Acho que é Walter. Eu sou pai, Walter. Mas que sabe fazer pão, sabe muito bem o que você falou. A massa tem que ser trabalhada para crescer. E assim são nossos filhos, que têm que ser moldados para ir crescendo no caminho certo. Falou a voz da sabedoria aí. Muito Mas bom. é isso mesmo, né? A gente bom. tem que... Bom, então, voltando um pouquinho, né? A casa, ela não vai andar sozinha, Uhum. né? Mas a gente não pode viver escravo dela, porque, assim, sempre tem roupa para lavar, sempre tem comida para fazer, sempre tem louça para lavar, e a gente precisa fazer a casa entrar num sistema, né? Eu chamo de sistema, né? Que é aquilo, assim, que você tem um passo a passo em cada coisa que você faz, né? Para que aquilo vá fluindo e que você tenha tempo para se dedicar. Porque se você ficar... Cara, se eu for limpar a casa, fazer tudo da casa o tempo todo, eu tenho coisa para fazer o dia inteiro. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, né? Então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, se eu dei uma viajada aqui, a gente... Não, mas é isso, algumas porque noites sem dormir, sabe o que eu vejo, Miri? Sabe o que eu vejo, Miri? É assim, ó, por exemplo, né, eu hoje tô indo pra minha 5ª viagem, né, meu 5º filho, minha 5ª gestação. E às vezes a gente pensa, né, principalmente, vou falar por mim, pelo meu temperamento colérica, a gente pensa que, né, eu vou dar conta, vambora, ainda mais quem tem esse temperamento do fogo, né, que, eu vou dar jeito, vou conseguir, né, e chega um momento que você vê que você precisa realmente de uma ajuda, né, você precisa de alguém que tenha uma experiência melhor, você precisa de alguém que te oriente, que te bote no prumo ali, que te ajude a colocar toda a tua vidinha, né, tuas carretinhas, tudo em cima do trilho do trem, para que você consiga realmente chegar no teu destino. O que é o meu destino, né? Como mulher cristã, como mãe, como doula, né, que eu sou, tantas coisas, tantos braços, né, por isso que eu brinco, eu faço bastante brincadeira com o povo, né, as pessoas não entendem o que é minha brincadeira com o povo, é que nós somos mulheres e nós temos esse monte de braço que a gente quer acertar, fazer de tudo, né, então, o que eu penso? Quando a gente quer colocar a nossa vida certinha em cima desse trilho, desse trem, às vezes a gente precisa desse auxílio, né? E eu encontrei assim em você, né? Por você ser você já desenvolver esse teu trabalho, né? De organização. Foi um chamado, né? Foi algo que Deus, com as tuas habilidades, com a tua vocação, né? Com a tua personalidade, né? Deus proporcionou isso na tua vida e você também teve inteligência suficiente de dizer, não, peraí, é por aqui o caminho, né? É nisso aqui que eu vou ajudar as mulheres cristãs a se organizarem, né? Ou às vezes não cristãs, que às vezes no caminho aparecem algumas que não são também, né? Mas a gente também usa a nossa vida como testemunho, né, Miri? Então, e aí eu vi, né? E eu percebo assim, ó, que eu faço muitas partilhas no direct, tá? Às vezes eu perco muito mais tempo no direct ali conversando no 1 a 1 do que fazendo post, do que fazendo story. E eu percebo o quanto o quanto a nossa geração tá fraca. O quanto a nossa geração tá de mimimi, perdendo tempo com pequenas coisinhas, com coisas fúteis, né? A minha avó não tinha tempo para isso, né? A tua avó também não tinha que lavar roupa aqui, ó, no braço, né? Não comprava o pão pronto. Exatamente, não comprava o pão pronto, tinha que sovar o pão, tinha que pegar a galinha o ovo da galinha no galinheiro e assim por diante, né? Então a nossa geração é uma geração muito fraca. E se a gente não tomar prumo, se a gente não aprender a se organizar, a se planejar, a pegar realmente alguns perfis, né? Não é aí seguir todo mundo. Eu também sou bem contra seguir milhares de pessoas, tá? Eu acho que você tem que ter
foco, né? Então, assim, seguir uma pessoa da organização, seguir uma pessoa que ajude ali com a tua oração pessoal, seguir uma outra ali, né? Um padre piedoso que te ajude com os sacramentos e com, né, com a tua vida cristã. Então, assim, você tem que ter as pessoas que você se identifica. Não adianta seguir milhares de pessoas de planejamento e você continuar perdida. Não adianta. Então, eu quis trazer essa conversa, esse bate-papo contigo, primeiro porque você tem me ajudado a enxergar isso na minha própria realidade, né, na minha própria vida, e dar essa luz, né, para as minhas amigas, para as minhas seguidoras. Eu digo amigas porque a gente acaba partilhando muito mais, né, ali no direct. Então, assim, trazer essa luz, que é possível, né, e não é algo para ficar engessado, não é algo para dizer assim, agora eu vou me tornar dependente da Miriene. Não, gente, o trabalho da Miriene, ele é uma ferramenta, né? E eu consegui entender isso, me corrija se eu estiver errada, eu consegui entender isso, que nesse trabalho dela, gente, o que ela desenvolve, né? A proposta que ela tem é individual, não é um aulão em grupo, não é um curso, não, é algo individual. Ela vai pegar você vai marcar um horário com ela, né? Ela vai te ajudar a montar o teu planejamento pessoal com a tua família, com o teu filho, com a tua realidade homeschooling ou não. Vai te ajudar na tua necessidade específica para você andar com as próprias pernas. Você não vai ficar dependente da Miriene, né? A ideia não é essa, né? Não. Na verdade, não precisa nem marcar horário, porque assim, o que eu fiz, né? O curso. Desculpa, agora a voz foi embora. O curso que eu montei, né, o Planejar para Valer, ele está baseado nesse sistema que eu fiz de organização, que é um método, na verdade. Então, eu explico no curso, que são aulas curtas, justamente pensando que a mulher tem pouco tempo, né? É voltado para mulheres, né? E eu explico nas aulas exatamente como fazer o planejamento anual, mensal, semanal, diário, da casa, pessoal, financeiro, tudo. Tem todo o material ali. E no começo, o que você falou agora, né? De ser algo mais personalizado. No começo eu fiz turmas, né? Eu fiz 2 turmas. E eu percebi o seguinte, que não dá para fazer turma. Até dá para fazer turma, né? A turma anda junto, se motiva e tal, mas cada pessoa é um mundo. Né? Cada mulher tem suas circunstâncias, né? Você vai para o 5º filho, faz o homeschooling, teu marido está trabalhando em casa, eu trabalho fora, tenho 2 filhos, o meu filho ia para a creche o dia inteiro, agora vai começar meio período. Tive alunas, por exemplo, estavam estudando para concurso, tive alunas que tinham 3 filhos, tive alunas que trabalhavam em casa, tive aluna que trabalhava fora, tive aluna que fazia homeschooling. Tinha aluna que estava querendo começar o homeschooling, né? Então, assim, o método, ele é uma base que vai ajudar todo mundo. Mas cada mulher precisa de uma orientação diferenciada, né? E aí, o que eu fiz? Em vez de montar turmas, eu comecei a dar uma consultoria particular. Tá? Nesse momento, a consultoria dentro do curso, ela não é de vídeo, assim como a gente está fazendo agora. Eu quero abrir para isso, mais para frente. Nesse momento eu não posso porque eu estou com o bebê em casa, não tenho condições de gerenciar tudo isso. Então a gente tem que ser consciente disso também no planejamento, né? A gente tem que saber nossos muitos braços, até onde eles vão, né? Mas é uma consultoria individualizada pelo WhatsApp, a pessoa pode me mandar foto, vídeo, áudio, mensagem, a hora que quiser, que eu vou responder, vou ajudar. Se eu sentir necessidade e tal, quem sabe até marco uma coisa assim. Mas a princípio tem dado certo assim, porque às vezes são coisas muito particulares. Puxa, eu não sei o que eu faço com a minha rotina, o que eu faço aqui. Vou ajudando a pessoa a ajustar aquilo para a realidade dela, né? Porque a ideia eu tenho visto muitos métodos por aí, muito engessados, né? Até comentei com você que eu estudei sobre o método Fly, né? Eu achei um método legal, muito interessante para quem está começando, mas eu percebi que as pessoas ficavam muito angustiadas, porque ele é um método mais ou menos engessado. Ela tem o dia de cada coisa, ela tem a rotina de cada coisa, ela tem... e a vida não é assim.
não é todo mundo igual, né? Tem que existir uma flexibilidade, e o que eu quero é justamente dar para minhas alunas a autonomia delas se organizarem do jeito delas. Então, até as alunas da primeira turma, esse ano, elas começaram a montar seu próprio planner. Pegaram o planner Viver para Valer e, em base ao planner Viver para Valer, elas fizeram seu próprio planner. E para mim isso sim foi a coroa, né? Foi uma medalha de, eu não estou usando o teu planner porque eu fiz o meu. Eu falei, graças a Deus! Mas é isso, Porque o método não é usar o planner. O método é você saber se organizar, né? E se o meu planner está feito para que você comece. Porque quem está começando não sabe por onde começar, né? Então, o Planner VPV... Por onde é que eu vou? Que a pessoa já aprende a se organizar, ela vai pegar esse planner e ela vai pegar outros também. Por exemplo, você faz homeschooling, né? Você vai precisar também de um planejamento dos estudos dos seus filhos, né? Eu vou começar a fazer, com o auxílio de uma amiga minha que é psicopedagoga, o after schooling, que é o acompanhamento de meio período, né, das crianças, quando elas saem da escola, dá uma reforçada. E para mim tá claro qual é a minha missão como mãe agora, do Davi com quase 5 aninhos. O que eu vou reforçar em casa? Eu comecei em 2019 esse processo. Né? Em 2019. O que eu vou começar em casa com ele agora? Eu vou começar com a catequese. Porque a catequese ele não vai ter em casa, ele não vai ter na escola. Né? Tem um material bem bom, assim, depois a gente troca uma figurinha. Show de bola. Eu comprei um livro que me indicaram, acabei de receber a mensagem que eles cancelaram a compra porque o cara não enviou. Então... Não, é um material que é do Educando para o Céu. É um catecismo, tá? Que o Educando para o Céu desenvolveu. E é uma apostila super grossinha, assim, bem legal, que aborda tudo, assim. A minha filha, eu preparei ela agora para a primeira comunhão, por causa da mudança, da pandemia, já era para ela ter feito a primeira comunhão, né? E agora a gente vai agendar com o padre direitinho uma avaliação, né? Para ver se ela ficou bem preparada nesse tempo de pandemia. Porque até a catequese nesse tempo ficou bem defasado, né? Pois é. Quem que deveria ser, né? As peças fundamentais para uma boa catequese é os pais, né? Não é mandar o filho para a igreja, é o contrário, né? Fazer a igreja vir para dentro de casa. Então é um material bem legal, até recomendo para outras famílias aqui, depois quem quiser, eu posso passar o linkzinho ali do Educando para o Céu para vocês, que é um material muito bacana, muito concreto, assim, sabe? Bem legal. Legal. Então, eu não sei o que eu tava falando. A gente já falou tanta coisa, né? Pois é, eu digo assim que é papo de comadre, né? Eu digo, né? Que é realmente essa troca, né? Eu tenho essa dificuldade com a organização, né? E assim, como eu tava falando antes, né? O meu temperamento, ele é muito, não, vamos pra cima, vamos que vai dar certo, vamos embora. E eu esqueço, né? Dessa parte que é preciso ter planejamento, porque pra você ir embora, pra você dizer, não, vamos embora, vou conseguir, vai dar certo, você precisa ter um foco, né? E se você não tem um planejamento, você não consegue ter foco. Você vai ter foco em quê? Só na tua vontade? Só na tua persistência? Só no teu querer? Não dá. Então precisa planejar, precisa ter isso bem certinho para você ter o que olhar, né, Miriane? Para você ter assim, não, peraí, a minha meta tá ali, né? É aquilo ali que eu preciso atingir. Se eu não for por esse caminho aqui, eu não vou conseguir. E aí, tendo alguém que traz essa luz, né? Dá uma luz aqui pra mãe de 5 filhos, que às vezes se sente perdida. As pessoas acham que eu não fico perdida. As pessoas acham assim, nas partilhas ali que eu faço, nas perguntinhas na caixinha no story, parece que a gente é a mãe perfeita, né, Miri? E não é. Não é, gente, é muito longe disso. Né? Eu tô muito longe da realidade, tô muito longe do que eu queria, do que eu sei que Deus queria que eu fosse. Né? Porque a gente é humano, a gente é falho. Sabe? E é isso que eu procuro falar muito. Eu acho que a gente vive num mundo de muita idealização. E as redes sociais, elas são boas e ruins. Elas são boas porque trazem coisas legais pra gente, e ruins porque trazem um mundo ideal que não existe na vida de ninguém. O que a gente vê aqui é um pedacinho que a pessoa está mostrando.
Mas e qual é a realidade? A realidade é que todos nós falhamos, é que todos nós temos dificuldades, que até eu, que sou, como você disse, a mulher do planejamento, às vezes eu tenho dificuldade, às vezes eu patino também, às vezes acontecem imprevistos, né? Ontem eu falei nos meus stories, olha, meu compromisso aqui é com a verdade, então eu vou dizer para vocês, não me deu tempo de fazer o planejamento na segunda-feira, aconteceram imprevistos. E não deu. A menina quis mamar, como é que eu ia pegar o plano e fazer meu planejamento? Então ele tá aqui e agora eu vou fazer, vou me organizar, mas eu já anotei tudo que eu tinha lá na geladeira para fazer um cardápio bem feito, para poder aproveitar tudo que eu tenho, para não jogar comida fora, né? Já imprimi o meu plannerzinho que tá lá também para quem quiser baixar, para poder organizar a minha semana, né? O que sobra da semana não importa, né? Mas por que eu não fiquei perdida nesses 2 primeiros dias que eu não consegui sentar para fazer? Porque eu tenho o da semana passada e eu sei o que ficou faltando. E porque eu tenho uma rotina. Então, acho que assim, a base do planejamento, quem tá A base aqui, tá caindo de montada. paraquedas, né? A base tá montada. A base é uma rotina da família. Essa rotina é o que não deixa a gente se embananar. E o teu planejamento, na verdade, o que é? É aquilo que vai sair da rotina. São coisas pontuais. Mas se você tem uma rotina boa, a coisa flui, né? Sobretudo quando a gente tem criança, porque assim, eu tô com um bebê pequeno, então não tem horário, mas tem rotina, é diferente. É totalmente diferente. Eu tenho o meu horário, Essas eu tenho o horário do almoço. coisas que as mães precisam entender, né? Que nem eu falei ali, a correção, a pessoa já foi pra sova. Não, gente, não é a correção física, né? Nós temos que entender que às vezes tem um limiar ali que é muito tênue, né? A linha é muito tênue. Então, a gente tem que entender que correção nem sempre é física, né? Horário nem sempre é rotina, que são hábitos, são coisas diferentes, né? E quando a gente consegue ter uma pessoa, né, que tem essa sensibilidade que você tem de dar essa orientação e nos clarear o que é o A, o que é o B, a gente consegue seguir, ter uma rotina mais leve, né? Ter hábitos mais saudáveis para você realmente levar a família, né? E uma coisa que eu percebo muito, Miri, e eu tenho certeza que isso acontece na tua casa, que eu digo assim, que a gente é a bússola, né? A gente é o norte da nossa casa. E eu sofro de enxaqueca, né? Gente, o dia que me dá enxaqueca, vocês não têm noção. A casa fica assim, né? Porque assim, por mais que eu não tenha tudo tão planejadinho como você tem, né? A rotina, os horários, tudo certinho, eu percebo que eu dou norte. Gente, ó, já tá passando a hora do banho. Gente, ó, tal coisa já, né? A gente tem mais ou menos um norte ali no nosso dia a dia. E o dia que dá enxaqueca, por mais que tenha tudo direitinho, que meu marido é um parceirão, faz tudo dentro de casa, mas as crianças já ficam perdidas. Por quê? Eles vão se orientar. A criança vai se orientar por quem? Pela mãe, não tem jeito. É a mãe, né? E então a gente tem que ter isso claro. E a gente tem que, se a gente quer ser mulher de força, de verdade, como... Eu vejo que muitas mulheres, eu queria ter a força que você tem. Gente, não é só querer. Tem que fazer acontecer, tem que fazer a ideia, sair da casinha, botar a ideia no papel, pendurar ali na parede, botar no mural, colocar o cardápio da comida na geladeira. Né? Você tem que ter ferramentas para você conseguir ser essa mulher forte que você quer ser. Não é só dar justificativa, mas eu queria, você consegue, eu não consigo. Para eu conseguir... Eu precisei fazer algo também. Você precisou tomar uma atitude também para conseguir. Tudo é ação, né, Miri? E conseguir não é não cair, né? Eu acho que isso é importante também. Conseguir não é não cair. A gente cai, a gente tem falhas. E qual o problema? Começa de novo. Eu acho que a gente tá num mundo tão assim... Eu não gosto quando o pessoal começa a falar de planejamento. Fala foco, força, determinação. Tá, e que a pessoa não tem enxaqueca, não tem TPM, não tem bebê pequeno que vai ter, exato, não tem um bebê pequeno que vai ter um dia bom, um dia ruim. Hoje eu vou sair, daqui a pouco eu vou sair para dar a vacina da Lara. É certo que a minha tarde vai ser turbulenta, né? Mas e como eu sei que essa vacina vai dar reação, eu vou dar de manhã, porque se eu der de tarde, o problema vai ser à noite, aí né? Linear.
E eu acho que esse povo da força, foco, determinação, eles devem se frustrar bastante. Força, sim. Foco, sim. Determinação, sim. Mas cuidado, né? Porque não é porque você tem força, foco e determinação que você nunca vai ter uma dificuldade, que você nunca vai falhar, que você nunca vai ter que recomeçar, né? Eu acho Precisa que ter isso aí equilíbrio, né? importante também. E como mulheres cristãs, assim, só puxando esse gancho, né? Esse equilíbrio, ele vem da onde, né, Miri? Ele vem de Deus, né? Ele vem de Deus. Não adianta você querer ser tudo isso, ter uma vida extremamente organizada, extremamente planejada em todas as áreas da tua vida, se você não tem esse tempo também para Deus, né? Para se abastecer, né? O teu tempo de ir E na o igreja. planejamento ajuda nisso, né, também. Ajuda em Legal. tudo, ajuda em tudo. Bom, mas eu acho que era isso, porque se deixar a gente vai até umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Pois é, né? A Se nossa deixar, a live de gente 20 almoça, minutos já virou toma café das 45 3. já. Exatamente, né? Porque a Evelyn quase não gosta de falar, e a Miriene também não. Mas eu acho que era esse o recado que eu tinha para dar para vocês, meninas. Assim, nós, né? Que eu queria trazer isso, essa clareza, essa organização, esse planejamento. Que eu, como eu sempre digo, eu não sou a mulher mais planejada do mundo. Mas a gente tem que buscar essas ferramentas, né? Em quem já faz esse trabalho, em quem já desenvolve isso. E então eu queria deixar a indicação para vocês. O link do curso da Miriene tá lá na minha bio, tá? Entrem lá, dê uma olhadinha no link, né? Depois sigam a Miriene também para conhecer o trabalho, os posts dela. Ela tem bastante posts falando sobre isso, né? Sobre essa rotina, sobre essa organização. E é isso, assim, é uma amiga que o Instagram me trouxe que eu tô dividindo com vocês. Olha como eu sou boazinha. E quem precisar de qualquer coisa pode me perguntar também por direct. Eu tô abrindo caixinha de perguntas também, tentando abrir diariamente, né? E respondo na medida que vai. Tem coisas que a gente consegue responder num rapidinho, né? E tem coisas que teve uma ontem mesmo que eu, meu Deus, eu falei assim, gente, eu acho que eu devia ter feito era um IGTV, né? Porque foi umas histórias assim gigantes, né? Falando sobre uma coisa, né? Mas foi uma pergunta que me deixaram e que eu fiquei dando muitas voltas, né? Porque eu perguntei o que te dificulta focar no que você está fazendo. Uma pessoa falou ansiedade. Eu falei, putz, essa aqui merece uma resposta muito grande, porque daí a ansiedade é uma coisa que acomete muitas mulheres, né? Aí dava outra live, só para nós falar de ansiedade, que eu tenho bastante coisa para falar sobre. Por ser doula também, né, Miri? Eu vejo assim o quanto o mundo moderno tira o nosso sossego como mãe, né? Tanto de exame, o tanto de tem que saber o sexo do bebê antes de nascer. É porque eu opto por não saber, né? Então, assim, tem várias coisas que dentro do mundo da maternidade, da doulagem, a gente consegue também ir auxiliando as mulheres nessa questão da ansiedade. Mas aí é outra live, é outro assunto, que senão a gente já emenda. Ai, gente, foi um prazer bom falar com você. O que você falou, né? Dessas amigas que o Instagram traz. Eu agradeço muito que hoje em dia exista isso, né? Porque senão eu teria ficado sozinha muito tempo. Agora eu tô mais perto da família, né? A parte do meu marido, dos meus amigos, que eu tenho vários amigos aqui em Joinville também. Acabou que a gente desencontrou, né? Eu vim pra cá, você foi pra aí. Gente, 1 semana de diferença, viu? Ela saiu de São Bento do Sul e 1 semana depois eu cheguei. Acho que na mesma semana, né? Tu saiu dia 8? Dia 8... 10 dias de diferença. Você saiu dia 8 e eu cheguei dia 18. Então a gente se desencontrou. Mas estamos pertinho, ainda dá pra gente se encontrar. O nosso café físico ainda, né? Nosso café pessoalmente. Mas agradeço também a Deus por a gente ter se encontrado de alguma forma, né? E eu acho que vai ter muito crescimento ainda. A gente vai se ajudar muito ainda nessa vida. Nossa. Tá bom, com certeza. Muito tá bom, obrigada, querida. meninas. O link do curso da Miri tá na minha bio, tá? Me chamem no direct para eu passar os linkzinhos para vocês. Sigam ela também, né? E aí, qualquer dúvida, eu vou deixar essa live salva. Se vocês puderem depois, deixa no comentário lá da live, lá no IGTV, o que vocês acharam
da live pra gente saber o que, né? De repente a gente faz outra sobre outro assunto, vocês deixam lá pra gente um se quiserem. comentáriozinho, né? E compartilhem também Agora eu nos já vi que stories, dá, né? ó, essa hora é boa porque ela dorme. Então, e aí vocês compartilham também a live lá nos stories para ajudar a gente a divulgar aí essa missão. Vamos ajudar as mulheres a se tornarem independentes, mais fortes, né? E acordar para essa realidade, né? Acordar para essa realidade que a gente pode fazer tanta coisa nessa vida se a gente se planejar. É só planejamento. É verdade. Com Não é certeza. Um beijo, obrigada. Fica com Deus. Obrigada Fica a com você. Deus. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, gente. Então, agradeço a todos. Eu não sei por que não encerrou aqui. A Miri acabou saindo e eu não consegui encerrar a live. Olha que ótimo. Deixa eu ver aqui. Agradeço a participação de todos, viu? Vou deixar a livezinha salva aqui. Um beijo.